alguém me chama, então... O da Isso. velocidade não, né? O da velocidade é só... O exercício de ler 10 minutos, explicar 5, eu entendo, né? Tem Que que tem que parar aí. marcar o timer, tem que dar o tempo, depois explicar os 5. Mas o exercício do parágrafo já é diferente. Então, do parágrafo eu fazia, eu lia o parágrafo, aí eu ia explicar, aí eu li uns 3 parágrafos, por exemplo, aí eu já tinha que sair para alguma coisa. Não, já lia um, explica, lia uns, pronto, é o É, suficiente. Aí eu arrumei mais 2 minutos. Aí eu leio o parágrafo, explica, sempre de onde eu parei, né? entendi, dá para Vai fazer ele fazendo tudo no mesmo picado. livro, né? Picado, né? Se for no livro digital, já está no seu próprio aparelho, né? Então, assim, Entendi. eu não tenho tempo para treinar os dois. Ou seja, eu vou treinar o livro. Se eu for treinar só uma vez no dia. Agora, se eu tiver a possibilidade, por exemplo, de estar usando o aplicativo, você já está com o aplicativo? Não, ainda não. Seu celular é Android? É, eu até tinha te falado, cadê Então, o deixa eu te código? passar aqui o código de resgate. O do aplicativo, ele tem também a questão de você pegar uma parte do livro para ler? Você consegue fazer isso? Não, Tipo, não tem. Ele só da... vai ter uma sessão com testes, né? Então, nessa sessão com testes, dá para você ficar medindo. Ele vem perguntas com múltipla escolha, e assim que você clica, ele já te dá a resposta, né? Uhum. Então, eu vou puxar aqui para você e vamos instalar junto. É muito simples, tá? Você sabe onde é o link do aplicativo? Sim, já tô na parte do código aqui. Ah, você tem o código? Não, já tô na parte de colocar o código. Ah, então você é muito rápido, né? Então vamos lá. Eu ainda estou aqui pegando o código, que é uma tabela aqui com 500 códigos que o Google nos oferece para 6 meses, né? E aí tem alguns códigos que a gente já usou, mas já está chegando aí. Você instalando, você vai perceber o seguinte: ele tem uma abertura, né, em 3 idiomas. Uhum. Nós vamos prepará-lo, né, para que você treine em 3 idiomas. Então, isso é muito bom para quem está estudando línguas. Você vai entrar, Tá. claro, já está disponível no português, mandei aí. Aí você vai perceber que tem o básico, o intermediário, o avançado, o master, o de avaliações, está disponível até o intermediário. Ele já está pronto, né? Você vai entrar no básico. Quando você entrar no básico, você vai ver o passo a passo. Passo a passo. Tem gente que pega e fala assim: ah, não entendi nada desse aplicativo, não sei o quê. Eu falei, mas você foi no passo a passo? Não. Eu falei, poxa, você quer começar pelo meio, caramba. Então, no passo a passo, você ter os vídeos, esses vídeos que ensinam a treinar, né? E um Aham. plantão de dúvida, que você não precisa, porque você já faz a mentoria, você recebe lá. Você já vai direto por palavras, né? Pronto, tô abrindo aqui. Quer dizer, tá verificando se não é um vírus, se não é um Isso. aplicativo falso. A questão do aplicativo, ele é um aplicativo novo, né? Então, não é Prontinho aqui. comum aí, né, ter esse aplicativo. Então, algumas pessoas têm uma proteção para aplicativos desconhecidos, qualquer tipo de aplicativo, metrônomo, né? Uhum. Então, se tiver essa Esse, proteção, você autoriza. Ele pergunta se você autoriza, só isso. o Tem um que não Master, pede, não. o Master Avaliações e Memorização, eles ficam bloqueados. Isso, porque não, esse módulo já está pronto, ele só não foi inserido pelo programador, certo? Entendi. Mas até você chegar no avançado, é uma jornada até boa, ok? E Tá. aí, No eu tô... básico, você vai pegar o palavras. Palavras, ok. Você já deve ter observado esse exercício aí no seu PDF. Uhum. O PDF, se você tiver um bom aplicativo, é legal, né? Mas se você não tem, ele fica saindo da tela, distorce, aumenta, diminui, etc. O aplicativo não, ele já é próprio para você treinar no celular. A gente criou isso aí para não ter desculpa que não teve tempo, né? Sim, Porque qualquer 3, 5 minutos que você arranjar, já é o suficiente. Tá, você chegou a fazer esse exercício? sim. Eu Bacana. fiz ele de cabeça para baixo. Só Tá, vi uma mentorista então, falando para virar o de cabeça básico, para baixo. né? O básico, se quiser anotar, então você coloca assim, ó, ferramenta número 3, né? A primeira foi de Aham. compreensão, lê 10, explica 5. A segunda ferramenta era dos parágrafos.
A terceira ferramenta é uma ferramenta de velocidade, né? Então, dependendo do movimento que você faz. Então, da esquerda para a direita, que é o principal, eu ganho velocidade. Para ganhar velocidade, você usa o quê? O metrônomo. O cronômetro é caso você queira treinar um tempo específico, quero treinar 5, 10, 20 minutos. Tá? E o metrônomo é para ritmar a leitura. Você já percebeu que você começa numa velocidade, sua leitura, depois de 1 hora ela não é a mesma? Inclusive, eu usei para fazer exercício de... Na apostila, eu coloquei o metrônomo online para fazer... É bem difícil para quem está no começo. Por Gostei. quê? Porque quando você não fez os exercícios de campo visual, eliminação da subvocalização, leitura em bloco, né, compreensão automática, são mais ou menos 50 teses, né? Aí o que acontece? Você vai estar muito preocupado com a construção do texto e não vai conseguir acompanhar o toque. Então, você vai conseguir, tem linha que não, a compreensão vai ficar confusa. Seria a mesma coisa você fazer supino com 10 quilos, de repente você viu alguém fazendo com 100 e falou assim, eu Me dou dá conta, eu vou por 100 também, né? E Eu aí vi, vai eu lá vi, eu vi. e Você cai em colocou. cima, cai em cima do camarada. Tem uns vídeos no TikTok, né? Eu Tá, vi então, um vídeo seu falando que você faz, né, de 160. Coloquei 120 para ver. chama queimar etapa, né? Queimar etapa. Mas como eu treino há 30 anos, no meu caso, mais de 30, né? Porque eu vou deixando de contar cada ano, né? Então, há 30 anos eu consigo fazer no 160. Então, nós vamos colocar aí no 40, eu acho que você já faz com mais de 40, você estava fazendo quanto? Então, para só exercitar os olhos, eu estava fazendo só a passada, sem interpretar nada. Eu consegui colocar em 90 no livro, né? Não serve para nada isso aí, né? Não É serve para só para nada. o olho, né? O que serve isso aí? Para nada. Entendeu? Melhor o quê? Nada. Entendeu? O que Ué, não aprende? treina, não Nada. treina o músculo Não, do nada. Não olho? treina nada. Uai. Entendeu? Então, assim, você fez nada, assim. Tipo, olhar a roupa secar no varal, Eu pensei em treinar só o movimento, né? só pensou mesmo. Então, só pensou. Por quê? Porque você tem que fazer o processo da identificação. Então, o primeiro passo, por exemplo, é você atropelar, por exemplo, essa coisa da leitura silábica. Nós tivemos uma aula ontem com um aluno que a boca dele mexia. Eu Ou vi. seja, ele não tem só a subvocalização, ele tem a verbalização. Mesmo que não alta, né? Tem gente que faz isso tão forte que você tem que pedir para ele, dá uma força aí para a gente, né? Tá, Diminui. então você vai fazer no 40, só que você tem lá monossílabas. Tá, você não é analfabeto. Por que eu estou dando monossílaba para você? Para o teu cérebro justamente ler a palavra toda de uma vez. Só tem uma sílaba, não tem como você ler silabicamente. Sim. Então você vai ligar no 40, cada toque é uma linha, você já deve ter visto em alguns vídeos aí. Sim. Quando não dá para ler a linha toda, o que você faz? Diminui a velocidade. A princípio, você vai para a linha de baixo. Então, às vezes acontece 3 vezes, 4 vezes, normal, uma ou outra vez, se não completar. Tá. Mas se você perceber que acontece muito, quase a metade das linhas, aí, nesse caso, convém diminuir. Mas, às vezes, sobra tempo, Camilo. Às vezes sobra. Aí, quando sobra tempo, você acelera. Tá. Aí no acelerar, por exemplo, 40, aí depois aumenta a velocidade, mas aí continua na mesma passada, Pronto. Como esperando. você fez experiências, né? Assim, é normal, né? Você fez experiência, eu vou te passar onde é que está o pulo do gato. Então, o pulo do gato é você entender a palavra, não só passar o olho, tá? E ser capaz de colocar um metrônomo, olha a dica, hein? Colocar um metrônomo numa velocidade desafiadora. Sempre que você perceber que o metrônomo está numa velocidade muito confortável, é hora de mudar. E outra coisa é que quando bater o olho, não ficar querendo subvocalizar a palavra, é só identificar mesmo. Isso, para ser bem sincero, é natural. Sim. Por quê? Porque se você pegar quem é a pessoa que fala mais rápido, inclusive tem vários brasileiros aí, o Tom Cavalcante mesmo é um dos mais velozes, né?
Então, tem locutor esportivo, né, que narra futebol, essas coisas, né? Eles são os que falam mais rápido. Você pode pegar, por exemplo, e desacelerar a voz, você vai ver que ele falou tudo direitinho. A impressão tem que ele está engolindo coisa, né? Uhum. Mas desacelerando, você vê que ele falou mesmo. Tá, então vai até 280. Campeão mundial é 320. Palavra, nossa. Tá, você, assim, que não treinou isso, 90, 110. Se Tá. você for o Faustão, né? Tiver a síndrome de Faustão, sabe Nossa, como é que é, né? dá pra subvocalizar 110? 110. Né? Caramba. É 110. E até em voz alta mesmo, em voz alta você consegue. Se você ler em voz alta aí, bem rápido, e depois contar 1 minuto, vai dar isso. Por isso que é difícil eliminar esse troço, sabe? Porque 110 Não, para não é ler. difícil. Na verdade, é uma questão assim. É porque a pessoa ela pensa que tem que acontecer em um mês, Aham, tá? Por exemplo, você pode ir para academia, na hora que abre, tem umas que abrem 5 da manhã, né? sim. Tem umas que fecham 10 da noite, tem umas até que fecha meia-noite. Se você ficar lá o dia todo, durante um mês, você não vai virar o Schwarzenegger. Provavelmente você vai ficar até doente. Vai Dor. ter lesão, não é ou não é? Sim. Então, assim, é um processo. Aí você tem E, que, isso mexe o quê? Na bioquímica do cérebro, na estrutura psicológica, mas é e, tem um, natural. e tem um limite, James, de você fazer exercício de velocidade, por exemplo. Não é bom fazer muito no O começo. limite é a exaustão. O limite, por exemplo, é a qualidade. É porque, por exemplo, comparando com a academia, às vezes você vai fazendo, né, no calor ali, você não sente que já deu a exaustão. E aí depois que vem, né? Sente porque você diminui a carga que você está acostumado, É. né? Você Aí vai continua sentindo, insistindo, você continua sente, insistindo. você A uma sente a hora é ruim. fadiga. Então, o que acontece? Se você percebe que faz um exercício com 15 quilos e aí você está colocando 10, você já está exausto, né? Tá. É por isso que geralmente se treina um grupo ou dois, no máximo, né? 2 grupos musculares. Mesma Uhum, coisa, você vai treinar 2 ferramentas por dia. Uma é com livro, né? uhum. Lê 10 minutos, explica 5. Você pode treinar, ler parágrafos, você pode ler páginas, Tá. tá? Então O tem importante é praticamente explicar. aí, o importante é a explicação. Só que a explicação ela é sensível, tá? Se você lê mais de 5 minutos, o que Hum, acontece? Você vai lembrar mais os elementos. Quem, uhum. onde, quando, como, certo? Quando Certo. você lê pouca coisa, uma página, um parágrafo, 2 parágrafos, quando é pequenininho, você junta, aí Uhum. você vai se preocupar mais com a explicação, que é o porquê, Tá. tá? Então é diferente, são 2 exercícios totalmente diferentes. Um me ajuda a lembrar detalhes do texto, Que é o o outro menor. me ajuda a interpretar, Não. entender, assimilar, compreender. Os detalhes, então, é quando você lê mais. Sim, aí você preocupa mais com os nomes, com os lugares, com os valores, né, Uhum. com os verbos. Tá. Tá bom, então você pode treinar um e outro, você treina a compreensão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, a velocidade começa com aprender a dominar o metrônomo. É igual Uhum. dançar, tá? Tem gente que tem uma ideia que demora só para aprender a usar, ele não consegue ficar na linha e o toque, ele simplesmente não consegue, ele tem que usar uma varetinha, tá? Que eu acho que não é teu caso. Vamos fazer uma vez no 40? Bora. Monossílaba, por quê? Para o cérebro, na verdade, vai estar induzindo o teu cérebro. Pode começar. Terminou, você vai hiperventilar. Aqui o som tá baixo aqui. Acho que deve estar com o Bluetooth ligado aqui. Deixa eu desligar o Bluetooth que eu não tô escutando. Ou eu tô surdo. Às vezes porque o volume está baixo, né? Às vezes está silencioso, já aconteceu comigo. Fiquei Deixa eu ver brincando com aqui. o telefone estava silenciado. É, Às vezes você sai, liga de novo, né? ah, não, eu cliquei no outro aqui. Eu cliquei no temporizador aqui, tá? Agora No tá saindo. cronômetro, o cronômetro não faz barulhinho, não. Tem uns que Agora fazem. sim. Vamos lá. É bem tranquilo. Eu desconfiei que o 40 ia ser tranquilo para você. A maioria não conseguiu no 40, viu, Camilo?
Eu tava vendo os vídeos. Baixou para 30, depois baixou para 35, depois para 30. Teve uma que eu não vou dizer o nome, foi para 25. Não, teve um texto que é de trava-línguas. O Aí, para trava-língua, é. O passar trava-língua hoje. é bom para o treinamento da dicção, né? Para quem fala em público. Aí não tem nada a Sim, ver com a leitura dinâmica, né? não, Tá, só treinando a velocidade no texto. ok. Hoje. Para leitura dinâmica, isso é para nada, certo? Ele é para quem É, fala em público, né? Para quem quer melhorar, assim, às vezes ele tem problema com certas sílabas, né? Ok. certo. Então, fechou de uma boa, certo? Aham, Monossílaba. Então, o que eu faço? Eu pego a folha 2 que tem de sílabas, e certo. eu vou tapear meu cérebro. Como assim? De trás para Eu frente? tenho, eu tenho um hábito que é muito mais forte do que a minha vontade. Você dorme 8 horas, quer fazer vigília, pois fica assim, né? Aham. Teu hábito é aquele. Tá, então você vai ler de trás para frente. Então, observa: vida, arte, caça, onda, caju. Uhum. Se você for ler de trás para frente, você não vai ler Juca. Não. O cérebro enxerga Juca ou enxerga Caju? Aju. Mas ele não olha para o K nem para o Ju. Aham. Ele olha como se para cima, no meio, né? Vindo Uhum. as duas sílabas de uma vez. Então, estou mostrando para o meu inconsciente que é possível. Olha, eu quero ler a palavra toda. Tá. Aumenta para 45. 45. Já tinha colocado aí no 60 aqui. Tá. Você já chegou a fazer no 60? Então, como eu te falei, né, no livro, eu fiz com 90 para ficar passando no texto. Você está para frente, não está, Camila? Você terá de fazer um teste, né? Na próxima a gente faz. Quando o Tá aluno ele tranquilo. pesquisa muito, assim, ele já está lendo aí umas 480 para 600 palavras, tá? Hoje não dá tempo de fazer o teste. Como você está muito investigador, eu vou te adiantar, eu vou te passar o conteúdo da aula 3, tá certo? Tá. Então você vai treinar assim, um dia você vai treinar no palavras para ganhar Uhum. velocidade e ampliar o campo visual, tá Tá. certo? Como eu sei que você já treinou isso nos bastidores, andou vendo os vídeos aí, você vai Sim. treinar num dia o palavras, você vai treinar até a folha 10. Se você Aham. gostar, você vai 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voltando. Você vai à vontade. Você vai do 1 ao 10, do 10 a 1, do 1 ao 10, do 10 a 1, acelera. Né? Não pode estar confortável. Está Uhum. confortável, você tem que aumentar o peso. Senão o músculo não cresce, certo? Certo. E outro dia você vai treinar o palavra e números. Pega lá, esse é conteúdo da aula 3. Eu tenho certeza que você vai estar lendo Palavras e acima números. de 600 palavras na semana que vem, tá? Palavras Por e que eu números. falo isso? Porque são 2.000 alunos, assim, no olho, mais de 1 milhão em auditório, né? Aham. Então, só de olhar eu já tenho uma ideia do desempenho. Se você achou fácil 45, 40, vai ser fácil ler 600, tá? Então, Tá. achou palavra e números? Sim, já tá Na sua aqui. opinião, para que serve um exercício que tem palavra e números? Para não ficar preocupado em ler, eu acho. Porque você não lê o número, você só vê, né? Rapaz, tu anda assistindo os vídeos tudinho, né, Camilo? Não, esse aí eu não vi. Esse eu não vi seu vídeo, não, mas eu, Você falou como. quase com as minhas palavras, né? Então, assim, quando eu olho uma palavra, eu geralmente vou silabar aquilo, né? Então, Aham. caminho, né? Eu sou professor de matemática, Guilherme. Estrada, né? Menino, etc e tal, né? Mas quando Aham. você vê um número, observa, se você tem assim, camisa 783, né? Banana 987, você não tem 4 palavras, você Sim. tem 8. É. 987. São 3 palavras. Mas você bate o olho e vê, não fala as Pois três é, palavras. mas então não dá tempo, concorda? E Aham. tem gente que não consegue fazer sem silabar, tá? Então por isso que ele passa primeiro por palavras. E aí ele faz Entendi. esquerda, direita, direita, esquerda, zigue-zague, cabeça para É. baixo, só lá na quinta semana, né? Uma coisa que eu acho interessante quando eu vejo o número para digitar o número,
Às vezes minha mente está lendo um número, mas meu dedo já digitou o número e eu estou lá lendo ainda. Para quem tem a técnica, né? É mais rápido. Agora, o legal, assim, de você treinar com um número é que você é capaz de fotografar o número sem pronunciar na mente, Sim, né? já Então, você percebi isso. vê 987, você é capaz de olhar e entender. Então, assim, o cérebro chega à seguinte conclusão: se eu consigo olhar para o número e entender sem repetir na mente, por que não as palavras? Uhum, E é por isso que a gente treina da direita para a esquerda, lá no Palavras, que é para eu acostumar a ver a palavra inteira sem ter que silabar. entendi. Tá? Então, assim, quando eu misturo números, eu estou treinando. Então, se você quiser colocar aí, ó, quarta ferramenta, Uhum. ela é para eliminação da subvocalização. Mas ela é muito natural, como eu estava te dizendo, né? À medida que a sua velocidade vai crescendo, quando ela passa de, né, 300, 180, né, a 300 palavras por minuto, concorda que eu já perco? É, Se eu leio 300. 500 palavras, Sim. eu só tenho 50% de voz mental. Aham. Se eu leio 1000 palavras, eu tenho 25% de voz mental. É. Ela vai É, dando tchau. É a mesma coisa que colocar pinguim no deserto. Ele vai embora, ele morre. aquele exercício que você falou que é inútil, eu peguei um livro para fazer ele, né? E aí, durante o exercício, Ele é inútil agora, tá? mas É um vinha a exercício, história, ele era é engraçado ele ele. é um exercício bom lá para a 10ª semana, certo? Entendi. Para a 10ª semana, depois que você está bem traquejado. Ou seja, mesmo que você faça um pouquinho desse, não entrou na estrutura psicológica. Por exemplo, você pode fazer um exercício para o tríceps, que é o básico, e aí te Aham. ensina um que é pega Boa. outra parte do músculo. Não adianta você fazer os dois, porque o teu músculo não está forte o suficiente para desenvolver outras fibras. Tá. Né? Então é o seguinte: você vai fortalecendo o básico para começar. Primeiro você anda de bicicleta, depois Uhum. você anda bem, depois você anda com a roda. Tem uns que andam com a roda da frente. Não é? Tem gente Sim. que desce escada com bicicleta, tem gente que sobe escada, passa pelo corrimão. Eu não faço, você faz? Uhum. Então, mas primeiro ele aprendeu a andar de bicicleta, concorda? Ele já não foi direto para o corrimão, foi? Não, eu primeiro Não. tenho que aprender algumas coisas aí. Então, isso é tão óbvio, né? Mas Anaxágoras, né, um filósofo pré-socrático, já dizia que o óbvio choca o óbvio, que a pessoa não quer fazer o óbvio, ela quer queimar a etapa, né? Uhum. Então, beleza, esse com números vai te ajudar a diminuir a voz mental. Mas tem que fazer assim, tipo, meio que religiosamente. Então, eu vou fazer o quê? Qual que é o meu dever de casa? Eu vou fazer o livro uma vez, pelo menos Uhum. uma vez, vou fazer e alternar palavras, um outro dia eu treino palavra e número. No outro dia, palavras, palavra e número. Palavra e número deve ser treinado também. Esquerda, Aham. direita, direita, esquerda, zigue-zague. Quando você fala assim, uma vez por dia, faz uma vez palavras, no outro dia. Então, assim, mesmo que se eu fazer várias vezes do dia, é só palavras. Aí no outro é só palavras e números, é Não, isso? não, não. Durante o dia. Se você treinar várias vezes no dia, você treina palavras, palavra E e número. reveza. Não, beleza. Palavra, palavra e número. Por quê? Porque você vai adquirir três, né, dentro da teoria da leitura dinâmica, três das teses, né, das Uhum. habilidades. Velocidade, quando eu leio da esquerda para a direita, acelerando o metrônomo, colocando numa velocidade desafiadora. Campo visual, sempre que eu leio de trás para frente. E Uhum. eliminação da voz mental, quando eu passo a fotografar palavras ao invés de verbalizar ou subvocalizar. E esse de ler da direita E para a compreensão, esquerda, né? Compreensão, porque na hora que eu leio eu tenho que entender, e retenção, porque quando eu fecho o livro, então, na verdade, são 5 habilidades, certo? uhum. 5 ferramentas que você vai estar treinando. Ou de ler para a direita para a esquerda para aumentar o campo visual, é possível ler um livro também da direita para a esquerda ou o nosso cérebro só Se for em árabe, sim, né? em português não dá? Se for em já não, pelo óbvio, né? E o Sei japonês lá. também só você pode ler assim, coluna, né? É porque assim, se você ler da direita para a esquerda, as palavras ficando guardadas, depois seu cérebro inverteria, entendeu? A não ser que ele estivesse configurado, né? Por exemplo, quando eu tinha meus 19 anos, eu queria que o livro fosse escrito, né, igual impressora matricial. O certo é que a esquerda e a direita, que você volte na linha de baixo. Aham. É isso? É. O E ruim na é que aí você. horizontal você sabe que o sangue circula melhor, né?
é melhor do que em coluna. É, Então, você lê assim, vem na linha de baixo, volta. Esse seria o certo, que o texto fosse escrito assim. Como o texto não está escrito assim, claro que você não vai entender, né? eu achei que A daria não para entender. ser que você amplie o campo visual e, ao invés Uhum. de ler da direita para a esquerda, você leia pelo meio, lendo uma linha de cada vez. Aí dá. Eu consigo, dependendo do texto, se a letra for grande, né, e tiver 3, 4 parágrafos, eu consigo bater em 3 segundos, um em cada Legal. parágrafo. Isso cada vez maior, o campo visual dá para fazer. Isso, mas Depende. aí chama-se leitura em bloco. Né? Eu vi que você Sim. especulou muito essa semana, né, essa aula aqui, e eu espero que você não saia do trilho. Né? Tem uns alunos aí muito loucos, né, vamos dizer assim, bem simples, que ele começa a treinar de tudo, aí na hora do teste ele está mais confuso que novelo na mão, enrolado, né, que novelo na mão de gato. Então tem que tomar muito cuidado em treinar, por exemplo, você chegou na academia, você tem uma série para fazer, você viu os equipamentos, achou bonito, Vou testar entendeu? aqui. E aí, ao invés de você treinar o grupo muscular, você sai fazendo um pouquinho de cada um. Se você Tá, perguntar, você já fez isso? Eu já. Eu achei legal, fui lá e saí fazendo para poder ver como é, entendeu? tá. Não é positivo, quer dizer, o que aconteceu comigo? Nada.